sua Bíblia no livro de Apocalipse nesse momento. Nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo. Apocalipse no capítulo 4, dos versículos 1 ao verso 11. Nós vamos iniciar uma outra parte agora dos nossos estudos. Apocalipse capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu vi, como de som de trombeta, falando comigo e dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. E o que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris de aspecto semelhante à esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos. E vi assentados sobre o trono 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saía relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, ao centro de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser semelhante a um leão, e o segundo semelhante a um touro, e o terceiro tinha o rosto como de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos, não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus e Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Quanto aos seres viventes, davam glória, honra e ação de graças ao que estava sentado sobre o trono e o que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do trono e o que estava sentado sobre um trono e adoravam ao que vive para todo sempre. Eles lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criastes todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra nesse momento. Te pedimos que o Senhor nos ajude a entender, a interpretar a tua palavra. Traz revelação, Senhor, porque sabemos que a revelação ela é progressiva. Mas te pedimos que nesta noite o Senhor possa nos ajudar a entender o que o Espírito quer falar com a tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, na verdade o capítulo 4 e o capítulo 5, eles, podemos dizer assim, que são um dos textos talvez mais importantes de Apocalipse. Todo o texto de Apocalipse é importante, mas o capítulo 4 e o capítulo 5, eles trazem uma verdade talvez muito forte aos nossos corações. O capítulo 4, ele vai falar de Deus. E o capítulo 5, ele vai falar de Jesus, do Cordeiro, não é? E esse capítulo 4, ele é, na verdade, uma continuação, é um ato contínuo das coisas que João estava vendo. A gente viu no capítulo 2, no capítulo 3,
que João escreve cartas às 7 igrejas, né? E essa carta fala que Jesus conhece a sua igreja, que Jesus passeia no meio da sua igreja, que Jesus sabe as coisas que acontecem dentro da igreja, até nas coisas mais íntimas, que talvez as pessoas nem desconfiam, mas Jesus sabe. E aí esse texto do capítulo 4 é uma continuação, porque João aí termina de falar com as igrejas pela carta, né? E ele vai dizer que olha e vê o céu, né? Olha para o céu e vê uma porta aberta. No primeiro versículo, né, ele vai dizer, olha, depois dessas coisas, depois das coisas que Jesus falou com as suas igrejas, ele vê uma porta aberta no céu. E uma voz, né, essa voz chegava para ele e dizia, olha, sobe até aqui, e eu irei te mostrar as coisas que hão de acontecer. E aí nesse primeiro versículo 1 e 2, na verdade esse primeiro versículo 1, né, é uma coisa muito interessante, porque, veja, muitos dos pseudo-profetas que têm surgido aí, eles têm muitos deles dizem que vai no céu direto, né? Recentemente, na semana passada, ou foi semana retrasada, acho que foi na quinta-feira passada, eu estive numa reunião e tinha lá uma pastora. E aqui eu não estou falando nada contra a pastora, tá? A questão não é a pastora. Mas a questão aqui é que, na conversa, no diálogo que eu tive com ela, ela disse que foi no céu 3 vezes. E ela tinha a mesma revelação que Deus deu a João Batista. Eu disse, rapaz, essa irmã é fogo na canela, né? Aí, o que acontece? Não foi essa aí, não. Mas aí ainda para piorar, ela disse assim, que um dia ela brigou com 30 demônios. E ela levantou a mão assim, e Deus fez sair fogo da mão dela e queimou os demônios todinho. Eu disse, rapaz, essa irmã é sintonizada na rádio dos anjos direto, né? Mas veja, nesse versículo aqui que a gente acabou de ler, a gente aprende uma coisa interessante. Que para o próprio João entrar no céu, ele recebeu o quê? Uma autorização. Ele recebeu um convite, né? Ele disse, olha, sobe até aqui, entra. Ninguém vai para o céu sem ter um convite formal pelo Senhor, né? Aí eu fiquei pensando em casa, né? Ainda bem que é para o céu, porque tem pastor aí que vive dizendo que foi no inferno, né? Eu não sei o que é que tem essa turma para gostar de ir no inferno. Aí, mas voltando, né, a ideia aqui. Veja a cena. João olha, vê uma porta no céu, e aí e de uma voz que vinha do céu dizendo, suba aqui. E ele imediatamente, veja que no verso 2, ele vai dizer que imediatamente ele foi arrebatado em espírito, não é? O corpo dele ficou. O corpo dele, a parte física do discípulo ficou na terra. E ele foi tomado, alçado ao céu em espírito. E isso é uma coisa interessante também. Porque, veja, ninguém chega diante de Deus em carne e osso sem ser consumido. A única condição que você chegará até Deus, carne e osso, é quando a gente receber um novo corpo. A gente viu isso em Coríntios, não foi? Quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, ser um corpo perfeito, que Cristo vai nos encher de glória, um corpo cheio de glória, aí sim, nós poderemos chegar diante de Deus. Mas enquanto não recebermos um corpo de glória, ninguém pode chegar até Deus. Na verdade, ninguém pode ver Deus, não é? Sem ser fulminado pela glória. A gente vai ver isso lá no Antigo Testamento, quando o próprio Moisés, não é, pede para ver Deus, e Deus diz, ninguém pode me ver e subsistir. Eu vou te esconder numa brechazinha e tu vai me ver passando de costa. Né? Os irmãos lembram desse texto, né? E aí Deus passa, é um grande barulho, todo um movimento que acontece, Deus passando ali.
né? Até o povo, no momento, diz: olha, a gente quer ver Deus também, peça para Deus se revelar para a gente. E aí Deus, né, tenta, não é que Deus tenta, é que uma pequena fração da sua glória, o povo diz: olha, não, todo mundo vai morrer aqui. Moisés, olha, se vira tu com o Senhor, fala o Senhor mesmo contigo e o Senhor passa para a gente, porque a gente não consegue ver, não vamos conseguir resistir ver a Deus. O próprio profeta Isaías, quando ele tem a sua visão do trono de Deus ali, ele vai dizer que: ai de mim que sou um homem de impuros lábios, vou ser fulminado, você, né? E aí o que o anjo faz? O anjo pega uma brasa, toca na boca de Isaías, purifica a boca dele para que ele possa pelo menos contemplar um pouco da glória de Deus. E aí a gente vê que na própria visão de Isaías, quando ele olha para os anjos estão 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 voavam e 2 cobriam o corpo, né? Por causa da glória de Deus. Então, Deus é infinitamente glorioso, né? E aí, esse texto de Apocalipse, quando João vai ter com Deus, vai ver a visão do trono de Deus, ele vai em espírito. E aí, por isso que no verso 2, ele diz que imediatamente ele foi tomado em espírito. E aí, o que ele vê? A primeira coisa que ele vê quando ele entra no céu: um trono, não é isso? Verso 2, parte B. Um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o... Ele diz que é Deus. Ele diz que há alguém que está assentado lá naquele trono. Isso é mais uma comprovação de que o próprio João, mesmo em espírito, não consegue contemplar a glória de Deus. Ele sabe que tem alguém sentado lá, mas ele não ousa nem, ele não tem palavras para expressar a glória daquele homem que estava sentado ali. E aí aprendemos uma coisa muito importante. Uma visão do céu, né? Esse texto aqui é uma visão do trono de Deus. Se hoje pudéssemos ter um flash, os nossos olhos espirituais fossem abertos e Deus nos permitisse ver o céu, nós veríamos um grande trono sentado e sobre esse trono o nosso Deus reinando com glória, poder e honra. Não é? Deus está sentado no seu trono. E aí ele continua a sua visão a dizer: verso 3. E o que estava assentado tinha a aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio. Veja, agora ele começa a dar características àquele que estava sentado. Ele não encontra palavras para descrever aquele que estava sentado, e ele começa a se utilizar de coisas que ele conhecia. Era muito mais fácil para o discípulo tentar falar de coisas que ele conhecia do que tentar explicar a Deus. Ninguém consegue explicar Deus. Nós tentamos, a teologia tenta explicar Deus de forma, vamos dizer assim, antropomórfica, né? O que é isso? É dar características humanas para Deus. Dizer assim: Deus chorou, né? As mãos de Deus estão estendidas. São características humanas para a gente tenta dar para Deus. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Deus é espírito. Então, como é um espírito? Tem braço? Tem olho? Então veja, nós tentamos explicar a Deus de acordo com a nossa ótica, de acordo com aquilo que a gente conhece. Mas Deus, ele é infinitamente incompreensível. Nós não conseguimos caracterizar Deus. E a gente vai ver isso no final do texto, que João conclui a sua configuração de Deus aqui. Ele vai dar uma frase muito, muito interessante que fecha a linha de raciocínio. Mas ele no verso 3 vai dizer que a aparência desse homem que está sentado nesse trono é semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio. Veja, uma pedra de jaspe, se Jean tiver aí, puder mostrar na internet, para os irmãos
terem uma compreensão, veja, pedra de jaspe. Veja, pode mostrar essa aí, pode mostrar essa. Veja, essa pedra aí, mostra aí, por favor. É uma pedra, qual é a cor da pedra? Não dá para ver, né? Mas aqui dá para ver, é uma cor vermelha, né? Um vermelho vivo. Essa aí, vira a televisão, né? É o sardônio, né? O sardônio é uma pedra vermelha, uma vermelha viva. E a jaspe é uma pedra branca, muito branca, ao ponto de transmitir uma luz muito forte. Você olha para ela assim, ela transmite uma luz. Então, o que João está tentando dizer? Aquele homem que está sentado no trono, ele é como se ele brilhava como uma jaspe. O que é isso? Ele reluzia, ele trazia luz, ele era puro, branco, uma luz pura. E aí a teologia vai dizer que essa luz representa a pureza de Deus. Quando João vai dizer que ele é como a jaspe, ele era puro. Ao mesmo tempo, ele é vermelho como o sardônio, é a ideia de justiça, desse Deus que é um Deus justo, que é um Deus que naquele grande dia, ao mesmo tempo dele ser um Deus glorioso, mas ele é um Deus justo, que se utiliza de justiça, não é? E aí ele continua dizendo: ao redor do trono havia um arco-íris de aspecto semelhante a esmeralda. Mostra aí, bota aí, esmeralda, por favor, na internet. Esmeralda. Todo mundo, acho que... Vê se dá para ver aí. Dá para ver não. Vou mandar no grupo depois, né? Vou mandar depois no grupo os irmãos, né? Esmeraldas aí, né? Então, veja que a ideia é de que esse arco-íris estava em torno do trono. Tenta imaginar, né? Um arco-íris em torno do trono, e essa cor era como uma esmeralda. E essa esmeralda aí representa que para estar diante do trono de Deus, você tem que estar em santidade, em pureza. Você tem que estar limpo, você tem que estar com a sua alma limpa diante de Deus. Percebe? A ideia é que o trono está lá no meio, Deus soberano em sua glória, ele é santo, glorioso, ele é justo, e todos que estão na sua volta precisam estar em santidade, em pureza de vida. Né? E aí ele continua a dizer, versículo 4: ao redor do trono também havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Muito interessante também. João está vendo, imagine comigo, ele olha, vê um grande trono, alguém sentado nesse trono, e ao redor tinha 24 outros tronos. Olha aí, bota aí, por favor. Será que esse agora dá para ver? E 24 outros pequenos tronos, tronos menores. E nesses tronos estavam sentados 24 anciãos. Anciãos é um senhor de idade, né? Uma pessoa ali, olha aí, mostra aí, pronto, tá vendo aí? O trono no meio. A gente vai explicar depois esses grandes animais que estão aí, né, voando aí, mas estão todo mundo vendo aí os 24 anciãos, né? Aqueles homens estão sentados ali em volta do trono. Tem duas explicações teológicas para isso. A primeira é que esses 24 anciãos representam a igreja do Senhor. A igreja do Senhor representada
pelas 12 tribos de Israel e pelos 12 apóstolos. Então, a igreja do Senhor Jesus está reinando com ele ali. A igreja do Senhor estará sentada com o Senhor, cada um no seu trono, reinando com Deus, representados pelos 24 anciãos, que são, teoricamente, as 12 tribos, né, de Israel e os 12 discípulos de Jesus. Outra explicação também, que não é a que eu sigo muito, eu sigo essa primeira explicação, mas a outra explicação que diz que esses 24 anciãos representam os 24 sacerdotes que servem a Deus. Se a gente for ver lá na linhagem de Arão, Arão dá uma ordem, né, a partir dos seus filhos e toda a linhagem dele, que um ficaria rendendo um horário do outro. Né? A gente vai ver, depois eu posso dizer o texto. Mas são 24 sacerdotes que ficam ali em ato contínuo, cuidando da casa, que ficam ali servindo a casa do Senhor. Mas nós entendemos, à base de outros textos bíblicos, que esses 24 anciãos é a igreja do Senhor que estará reinando junto com ele. Diga, meu Deus do céu. Isso. Mas não foi eleito outro? Foi eleito um outro discípulo, né? No lugar de Judas. Quem foi? Matias, né? E depois a gente sabe que Deus ainda escolheu, né, o apóstolo Paulo como discípulo. Mas a ideia é que são 12. Né? Judas traiu, tirou a sua vida e Deus pediu, né? Deus concedeu que os discípulos lançassem ali, escolhessem um novo discípulo. Mas veja que o texto vai dizer que são 24 anciãos e todos eles vestidos de roupas brancas e com uma coroa na cabeça. Se a gente for ver um capítulo atrás, uns versículos atrás, Deus vai dizer para uma igreja deles assim: olhem para vocês, têm as suas roupas brancas como a lã. Sejam fiéis. Ao que vencer, darei a coroa da vida, a coroa da vitória. Então veja que tudo aí, baseado nesses textos, indica que a igreja do Senhor, aquela igreja que se permanecer fiel, que não deixar as suas roupas serem manchadas, essa estará reinando com Cristo, com Deus lá no céu. Roupas brancas e com a coroa que o próprio Deus nos dará. Amém? E aí ele continua no verso 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes de trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então veja, esse versículo aqui representa, perceba, que o mesmo Deus que é puro, que é santo, que é glorioso, mas é o mesmo Deus que ele é justo, ele é justiça, certo? E do trono dele sai trovões, sai relâmpago. O que é isso? Isso representa que Deus está falando para a humanidade, Deus fala para a humanidade que a humanidade precisa mudar, que a humanidade precisa voltar-se para Deus, que a humanidade precisa entender que sem Deus eles não são nada. Então, esse mesmo Deus, que é um Deus glorioso e que a igreja estará reinando com ele, é o mesmo Deus que irá julgar a humanidade. Porque do trono dele sai trovões, sai relâmpagos também. Quem está entendendo? Então, a ideia aqui é que nesse Deus, nesse ser que está sentado nesse trono, está a autoridade de governar e de julgar a humanidade. Por isso que há uma linha de raciocínio. Primeiro, João vai ver que Deus está sentado nesse trono. Junto com ele está a igreja que foi salva, que foi alcançada, que foi ali
chegou até Deus sem mácula, sem mancha, branca, com a coroa na cabeça. E agora, Deus, junto com a sua igreja, está fazendo o quê? Julgando a humanidade. Está saindo voz de trovão, está saindo voz como de relâmpago, autoridade. O trovão é autoridade, é poder que sai desse trono de Deus. Poder de julgar a humanidade. Então, essa é a ideia dessas vozes que saem, né? Versículo 6. Também havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. O que é um cristal? Eu acho que o cristal todo mundo sabe, né? Inclusive, eu acho que Irene, a casa dela, os talheres são tudo de cristal, né? Cristal. É tudo cristal, né? Pronto. Então, veja. O cristal é uma pedra, né? Que ela é transparente, né? Ela, você vê ali, né? Ela é translúcida. O cristal é uma coisa linda de se ver, né? Aí João está dizendo aqui que vê um mar, como se fosse um mar de vidro, de cristal, diante desse trono. A ideia aqui, a interpretação para aqui, é que aquelas pessoas, para chegarem diante de Deus, para chegar até o trono de Deus, precisa estar com a sua vida limpa, transparente. Sabe aquela pessoa que vive uma vida de, talvez, tenta mostrar uma coisa, mas vive outra? Já parou? Já conhece alguém que tenta demonstrar uma coisa, fala uma coisa, mas a vida dela é outra? Ela não é uma pessoa transparente, não é o exemplo? A gente sabe, né? Rapaz, você precisa ser transparente. O que é isso? Você tem que deixar transparecer quem você é de fato. Então, João está vendo aqui Deus, como se fosse Deus dizendo, olha, para estar diante de mim, diante do meu trono, naqueles dias do julgamento, todos estarão transparentes com a sua vida, assim como o cristal. Naquele grande dia do julgamento, ninguém poderá chegar até Deus e achar que vai enganar o Senhor. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer alguma coisa, mas a sua vida foi outra. Não, porque todos estarão translúcidos, transparentes, como se fosse um cristal diante do Senhor, para serem julgados diante de Deus. Quem não entendeu isso aqui? Quem não entendeu? Todo mundo entendeu? Diga um amém. Amém. Então vai dando amém aí que a gente vai entendendo o que você está entendendo. Então veja, vamos recapitular. Primeiro, João olha, vê uma porta, e essa porta sai uma voz, e essa voz dizendo, venha ver o que as coisas que vão acontecer, uma visão profética. E aí quando ele entra pela porta, quando ele vê um trono, um grande trono, e assentado naquele trono, alguém que era semelhante a jaspe, ao sardônio, tinha como se fosse um arco-íris do lado dele ali, tinha 24 anciões sentados junto com ele, né? E esses anciãos estavam vestidos de branco e com a coroa na cabeça. Isso é importante a gente atentar-se para o detalhe, porque o detalhe é a cereja do bolo, né? É como Cristo falou para a sua igreja, olha, ninguém roube a tua coroa. Veja que ele vai falar de coroa, ele vai falar com a sua igreja. Você precisa estar alvo como a neve. Busque em mim lã verdadeira. Ele foi dizer isso para a igreja de Laodiceia. Olha, você acha que você é rica, mas você é pobre, miserável, cega, nu. Compre de mim ouro refinado. Compre de mim lã pura, para você se vestir com roupas brancas como a neve, roupas sem mancha. Não é? Então, veja que tudo se encaixa. Então, quando João olha para ver esses 24 anciãos, ele está dizendo que naquele grande dia, no dia que o Senhor voltar, reinando com Deus estará a igreja pura, com a coroa da vitória.
E aí ele vê mais, né? Ele continua avançando e ele diz que do trono saíam relâmpagos, trovões. Então, é como começa agora o processo de julgamento. É como se estivesse iniciando agora o processo de Deus, junto com a igreja, julgar a nação, julgar a humanidade. A gente vai ver isso em Coríntios, acho que é 1 Coríntios 6, quando o apóstolo Paulo vai dizer que nós, a igreja do Senhor, julgará o mundo. Então, nós estaremos lá naquele dia julgando a humanidade também, junto com Deus, né? Então, está saindo trovão, está saindo relâmpago, começa o processo de julgamento. E aí, diante de Deus, diante desse grande trono, tem um mar, como um mar de cristal. E cristal vai representar a ideia de ser transparente. Ninguém conseguirá chegar até Deus e esconder os seus pecados, esconder as manchas que estão no seu corpo. Todos que estarão diante do trono, Deus olhará e verá quem a pessoa realmente é. Deus já está vendo quem nós somos, na verdade, né? Mas toda a humanidade chegará diante de Deus e ninguém poderá esconder quem realmente é. Versículo agora 7, né? Não, versículo 6. Não terminei o 6 ainda não. Você. Também havia diante do trono como num mar de vidro semelhante ao cristal. E ao redor do trono, um ao centro e de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Bota a imagem, pronto. Tá vendo aqui, ó? Esses daqui, ó. Esses daqui, tá vendo? Esse e esse aqui, ó. Então ele vai começar a falar desses animais agora. E ele diz: o primeiro era semelhante a um leão. Não dá para ver muito bem, mas é esse de cá. Ele está mostrando. O primeiro é semelhante como um leão. O segundo semelhante a um touro. É o de lá. É a porta de lá. O terceiro tinha um rosto como de um homem. E o quarto, semelhante a uma águia voando. Então, pastor, o que é esses animais? Né? O que representa esses animais? Um como um leão, o outro representando um touro, o outro semelhante a um homem e o outro como uma águia voando. Veja bem, existem 3 interpretações teológicas para esses animais que aí aparecem. E quando eu digo animais, 3 animais e um homem, né? A primeira é uma ideia naturalista, né? Uma ideia da teologia natural. O que é isso? A teologia que estuda a natureza como glorificação a Deus, né? Lembra do texto que diz que a natureza revela a sua glória, né? A natureza revela a glória de Deus. Tem até uma história interessante que eu acho que até que eu já contei aqui, que um professor queria que seu filho nunca tivesse contato com Deus, nunca tivesse nenhuma relação, nem ouvisse falar de Deus. E aí ele levou esse menino para dentro do mato. Foi criar esse menino lá no mato, né? E aí um belo dia, o menino já com 11, 12 anos, quando o sol estava se pondo, ele na janela, ele olha para o sol e diz assim: sol, bonito sol, você que todo dia vem, todo dia vai, amanhã quando você voltar, diga ao seu Criador que eu quero conhecê-lo, né? Então, a ideia de que a natureza revela a glória de Deus. Ninguém pode olhar para o sol e dizer assim: rapaz, isso foi fruto do acaso. Não, tem alguém regendo aquilo ali, né? Então, isso é a teologia natural. Então, a teologia natural vai dizer que esses 4 aí representam todos os seres criados por Deus e que estão ali glorificando a Deus. O leão representa o rei da selva, todos os animais terrestres. O touro representa todos os animais domésticos,
aqueles animais que servem ao homem. O próprio homem é a primazia da criação de Deus. E a águia representa todos os animais que voam, né? Todos os animais ali que representam, enfim. Então, é uma ideia natural. E esses animais, junto com o homem, representam toda a primazia da criação de Deus e está ali prostrada diante do Senhor. Eu não acredito nessa linha, eu não sou muito dessa linha. Mas tem uma segunda linha. Qual é a segunda linha, pastor? É a linha de que esses aí são os anjos. Querubins, serafins, arcanjos, que correspondem com a visão de Ezequiel, né? Ezequiel teve uma visão também disso. E corresponde também com a visão de Daniel. Acho que é Daniel, capítulo... Quem puder aí me ajudar. Então, esses dois profetas tiveram essa visão. Principalmente o profeta Daniel. O profeta Daniel vai ver que ele vai dizer do leão, ele vai falar da águia, vai falar do touro. Então, é uma ideia aqui de que são os anjos, representam os anjos. Os anjos, o que são os anjos, né? Anjos são seres criados por Deus para servir para a sua glória. Então, estão ali a serviço do trono de Deus, estão a serviço do nosso Criador. Então, eles estão ali servindo a Deus. E eu vou explicar mais à frente porque eu também acho que são os anjos, né? Eu vou tentar lembrar da terceira. Pode falar, Zé. Daniel 7, é isso aí. Obrigado, meu diácono. Daniel 7 é a visão, né, que Daniel tem aí. A terceira, se alguém souber aí, me lembra. Isso, meu irmão, obrigado, é isso mesmo. Que é uma interpretação muito plausível também, tá? Qual é a interpretação que representam os 4 evangelhos da Bíblia, né? Mateus, Marcos, João e Lucas, né? Então representam. Mas por que representam os 4? Porque, veja, cada um aí vai falar de uma característica de Jesus, de Deus. Então, veja, quando Marcos, né, Marcos vai falar numa ideia mais... Porque cada evangelista, ele vai trazer uma perspectiva de Jesus. Ele vai trazer uma ideia de Jesus. Por exemplo, quando João vai escrever, João vai falar do Logos, né? daquele Deus que se fez homem. Então, vai falar do homem. Então, representa o homem. Acho que é Marcos, né? Marcos vai falar da ideia do servo que veio para servir, né? A ideia do touro. Então, cada evangelho deixado, né, pelos discípulos representam um desses animais. É uma ideia muito plausível também, mas eu sou mais inclinado para a ideia de que esses animais são os anjos. E a gente vai ver aqui, nesse mesmo capítulo, né? Os irmãos estão entendendo? Então, né? Adriana? Versículo 8. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, não descansam nem de dia e nem de... Por isso que eu entendo que são anjos. Por quê? Porque os anjos não descansam, nem de dia e nem de noite. Eles estão 24 horas vigilantes para servir a Deus. E aí o que eles fazem? Veja o que eles fazem. Nem de dia nem de noite, dizendo, estão falando, 24 horas sem parar. O quê? Santo, santo, santo é o Senhor Deus e Todo-Poderoso. Então, eles estão ali se prostrando diante de Deus, dizendo em ato contínuo, incessante, dizendo santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Está glorificando a Deus. Né? E veja que quando eles vão dizer santo, 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 eu acho que também já expliquei isso aqui, é uma terminologia judia, né? Os judeus,
acreditavam muito nisso, em numerologia, né? Eles acreditavam em número, em nome de pessoas. Então, o que eles acreditavam? Que se você falasse uma coisa 3 vezes, aquilo era a maior instância da adoração e da santidade. Então, quando ele diz assim, ele é santo, ele está testificando, ele é santo. Mas se ele disser de novo, ele é santo, ele está afirmando veemente que ele é santo. Mas se ele disser, ele é santo 3 vezes, é como se ele estivesse dizendo que não há nada acima daquele ali, porque ele é o mais santo que existe, ele é o supra, ele é, veja, eu não estou conseguindo nem encontrar palavras para explicar que Deus, ele é santo. Né? Por isso que lá na frente a gente vai ver que Satanás, qual é o número da besta? 666. 666. Qual é o número da imperfeição? O número do homem? 6. Imperfeição. Aí o judeu vai dizer que o Satanás ele é imperfeito, imperfeito, imperfeito. 666. Mas Jesus, Deus, ele é santo, santo, santo. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então a ideia aqui é que ele está fazendo uma afirmação, acima de tudo, que Deus é santo e todo-poderoso. E além disso, ele termina dizendo, aquele que era, que é e que há de vir. Né? Então veja, esse versículo aqui, a parte final do versículo 8, está muito interligada com a ideia de que Deus está sentado no trono no versículo 3. Está muito ligado. Porque, veja, tem muita gente que diz assim, veja, você vai entender comigo, tem muita gente que diz assim, rapaz, tem tanta coisa ruim acontecendo na humanidade. Eu não acredito que se existisse um Deus, deixaria essas coisas acontecerem. Você já ouviu alguém dizer isso? Ah, né? Tem muitas vezes, às vezes são pessoas revoltadas com o Senhor, são pessoas que se dizem ateu, mas na verdade não são, é porque hoje em dia é muito bonito dizer, eu sou ateu. Né? Já dizia um grande filósofo que diziam que ele era doido, né? Doutor Enéas. Não foi do meu tempo, não, foi do tempo, né, de Cícero, de Osiel, né? Já dizia doutor Enéas. Perguntaram para doutor Enéas, o senhor é ateu? Aí diz, o quê? Não, não sou, não. Tem gente que se diz ateu para ganhar voto, mas eu acredito que há um Deus regendo o universo. Já dizia o doido do doutor Enéas, né? Tem gente que diz isso, não acredito, mas veja, esse texto que a gente acabou de ler, esse texto está dizendo que antes de tudo, durante e o que ainda vai acontecer, existe um Deus sentado no trono. E sobre esse Deus está o controle de tudo. Você está conseguindo mensurar a ideia que João está tentando passar? Que esse Deus que é santo, que é santo, que é santo, que é todo poderoso, que ele foi lá atrás, que ele é e continuará sendo eternamente, ele está sentado no seu trono de glória. E que haverá um dia em que a igreja do Senhor, a igreja santa, também estará reinando junto com ele. E que todos aqueles que não ouviram a voz do Senhor por meio de Jesus, não aceitaram Jesus, naquele grande dia estarão diante do Senhor como um grande mar de cristal, todos despidos do seu pecado. Não há como barganhar com Deus. Deus não pode ser comprado, Deus não pode ser, como algumas igrejas dizem assim, dê dinheiro para você comprar um pedaço no céu, um pedaço de terreno no céu. Não haverá condição para isso. Não tem como barganhar com Deus. Porque em volta dele há como se fosse, o próprio João diz, um arco-íris. E para estar na presença dele tem que estar santo, puro, limpo. Amém? E aí, para terminar, faltam 2 minutos aí, eu vou deixar para vocês falarem também. Ele vai dizer no verso 9, né? Quanto aos seres viventes, veja, primeiro, né, ele vai falar dos
verso 8, né? Os 4 seres viventes tinham cada um asas, né? Ele vai falar as especificações e vai dizer que eles não dormiam, né? Todo dia, toda hora, toda noite dizia santo, 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 santo. E aí, no verso 9, ele ainda diz, perceba, quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado no trono e ao que vive para sempre, veja, o que estava acontecendo? João está dizendo, enquanto esses seres viventes olhavam para Deus e davam glória, hosana, adoravam esse Deus, os 24 anciãos que estavam em volta do trono, prostravam-se diante daquele que estava sentado no trono e adorava também. Então veja, o que estava acontecendo aí? Imagina a cena, está vendo aqui a cena, os 24 sentados aqui, enquanto os animais, os seres viventes que estavam ali adorando a Deus, os 24 anciãos se levantavam do trono, se prostravam diante de Deus, jogavam a sua coroa e dizia, tu és santo, tu és glorioso, Senhor. Aí vinha, sentava de novo. Aí daqui a pouco ele levantava, sentava de novo, jogava a coroa no chão, dizendo, glória seja dada ao teu nome, Senhor. Então, era essa cena que ele estava vendo. Veja que ele vai dizer, né? No final do verso 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. Eles lançavam aos seus pés as coroas, diante do trono, dizendo, digno és, Senhor e Deus nosso. Então, que cena maravilhosa, né? Cena gloriosa. É a visão do trono. Né? Esse trono que Deus está lá sentado, todos os seres viventes, animais que representados aí, que nós entendemos que são os anjos, adoravam, santo, santo, santo é o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. E ao mesmo tempo, enquanto eles estavam adorando, os 24 anciãos se levantavam, se prostravam diante do trono, deixavam a sua coroa e também diziam que o Senhor é digno de honra, glória e louvor. Então, é um flash do céu. Né? Lá naquele grande dia, você pode me perguntar, pastor, como será naquele grande dia, quando a gente chegar diante de Deus? Vai ser só honra, glória e louvor. 24 horas no ar, a gente dando glória ao nosso Deus, adorando a Ele, dizendo que Ele é digno, que Ele é majestoso, que Ele é poderoso, que Ele é santo e que valeu a pena servir a esse Deus. Né? Então, por isso que eu disse que esse texto aqui, ele é um dos mais, vamos dizer assim, importantes do livro de Apocalipse, porque ele vai mostrar Deus na sua soberania, na sua majestade. Ao mesmo tempo que ele mostra a sua majestade, ele mostra para a sua igreja que a sua igreja estará com ele naquele dia. Os anjos também estarão com ele. E todos estarão diante do trono. A gente vai ver mais lá na frente que uns vão para a esquerda e outros vão para a direita. Né? Naquele grande julgamento. Mas aqui demonstra o poderio e a autoridade de Deus. No capítulo 5, na semana que vem, nós iremos ver o livro selado e o cordeiro. Né? Então, a ideia dos selos e quem é digno de desatar esses selos.